quase que logo depois que a associação foi fundada em 87, acho que em 90, não sei, 91, por ali eu já estava associado à entidade, né? Participo bastante da entidade, vou em todos os eventos, feiras, enfim, né? São Paulo, que é a maior feira do mundo hoje, inclusive, né? Então eu tenho participado assim, mas teve uma época que eu resolvi, eu falei assim, convidaram lá, eu falei, vou aceitar dessa vez, né? Vou aceitar cargo lá na entidade, né? Vou aceitar e vou ficar lá 6 meses, vou pedir demissão e vou embora, pensei assim, né? Eu vou ficar lá 6 meses e vou tentar fazer, são 6 coisas que eu acho que tem que fazer que estão faltando aí, né? Então a primeira coisa que a gente criou na época foi o guia de fornecedores de franquia, né? E o próprio guia de franquias como está hoje, ele, né, foi melhorado desde então, porque o guia te diz quais são as franquias, só que não te diz qual que é boa e qual que não é. Da mesma forma, um consultor, um advogado, um publicitário, todos atuam com franquia, mas nem todos fazem a mesma coisa, né? Então o que a gente fez, né? A gente criou dentro do guia, na verdade, por acaso até estou com ele aqui, até se quiserem, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, vou mostrar aqui. Esse aqui é o guia oficial, né? Franquias da BF. Tá? E ela tem, esse aqui é a última edição, 2016. Né? Aqui, né? O que acontece? Ela tem um guia de fornecedores, né? E o que a gente criou anos atrás foi um negócio, não sei se vai dar para ver mais ou menos, assim, só para vocês verem mais ou menos qual que é essa página aqui. Ó, né? Essa página aqui é uma classificação de setores de atividade. Então aqui tem 13 categorias de produtos e serviços divididas em partes, enfim. E aqui você tem códigos, subcódigos, né? Então, quando uma empresa se apresenta e diz que trabalha com franquia, aí a empresa formata, mas ela não comercializa. Ela trabalha com software, mas não trabalha com arquitetura, né? Daí, assim, com base nessa informação, o próprio mercado passa a saber melhor, né, o que a empresa se especializou e o que não. Então, essa dificuldade de percepção, né, na realidade isso a gente chama de elementos de pré-transação, quer dizer, você nem sequer conversou com algum fornecedor, você não sabe se a empresa é boa ou não, e no que ela é boa, no que não é. Então, o objetivo aí foi ter o quê? Maior transparência, né? Seguindo toda a filosofia de franquias, né, que se baseia na filosofia do disclosure, né, que quer dizer transparência, né? E até mesmo também, sobretudo, né, a base da qualquer franquia é uma relação de partners for profit, né? Então seria parceiros para o lucro. Então necessariamente é um negócio que tem que ser rentável, tem que ser viável e rentável, tanto para o franqueador como para o franqueado. Isso não é óbvio, isso não é nada óbvio, né? Recentemente agora saiu uma informação, né, falando sobre as principais franqueadoras do Brasil, né, as que têm maior número de franqueados, e muita gente, quando não entende nada de franquia, né, até muita gente fica me ligando e diz assim, qual que é a boa, né, qual que é a boa empresa para investir? Depende de cada pessoa, é diferente, não tem uma só assim, né. Agora, eu queria então uma franquia dessas grandes, né, eu queria uma franquia, quais são os maiores franqueadores do Brasil hoje em número de unidades, né? Você tem lá Boticário, você tem Subway, Cacau Show, né? Daí você tem Ortobon, Colchões, né? E essas empresas, enfim, né? Elas são... Vamos mais 5 minutinhos da tua palestra, depois abrimos para as perguntas, pode ser? Tá ótimo, pode deixar. Em 5 minutinhos eu termino a apresentação inicial, então, né? Tá. Ok. Então, o que acontece? Essas empresas principais, né, que o maior número de unidades franqueadas, enfim, são excelentes negócios, né? Mas eu diria que eles são, assim, eles foram excepcionais negócios, enfim, sobretudo para as primeiras unidades franqueadas, né? É um negócio muito bom, pouca concorrência ainda. Quando uma pessoa hoje ela quer comprar uma franquia dessas principais redes, né? Na realidade ela procura um negócio assim, eu não quero esquentar muito a cabeça, eu quero um negócio que eu sei que já deu certo, né? Então, só compra essas marcas mais conhecidas. Então, aquela pessoa que está querendo comprar a franquia número 1000, né, de uma rede de franquia, ela não tem o mesmo perfil empreendedor, a mesma característica dos primeiros franqueados da rede, né? Então, assim, ela já busca um negócio mais estável, que alguém já pensou por ela, né, basicamente, né, sobre o assunto. Só que o que acontece, né? Nessa altura, na hora que você passa a ter muitas unidades, né, o que acontece? Geralmente, né, essas empresas franqueadoras, elas não cobram uma taxa inicial significativamente maior, né,
qualquer outra empresa. O que ela costuma fazer, ela cobra bastante mais alto até, né, que a média, valores de royalties e de taxa de publicidade, que são as taxas contínuas, né? Então, o que acontece é que essas empresas elas investem bastante em propaganda, daí por isso mesmo é que elas têm uma boa imagem, né? Elas investem bastante, estão sempre na mídia, né? Mas tem que lembrar que quem paga essa conta, na verdade, é o cliente dessas empresas e o próprio franqueado, né? Quer dizer, que retroalimenta esses valores. Então, se você quer montar uma franquia que tenha mais ou menos segurança, assim, que vai faturar bem, certamente essas empresas maiores, né, você vai investir bem nesse sentido. Porém, a lucratividade e a rentabilidade dessas empresas, depois de uma certa altura, né, elas têm uma tendência de serem menores. Por quê? Porque numa empresa muito grande, né, o que a concentração, o foco, né, das equipes internas dessas empresas, né, é basicamente trabalhar na eficiência operacional, que o modelo de negócio já é testado, comprovado, né, mas tem que lidar, sobretudo, com uma dificuldade, que é o que os americanos chamam de intra-brand competition, né, que seria a competição da marca com ela mesma, né, ou vulgo canibalismo, né. Então, quando você imagina, né, por exemplo, empresas hoje com centenas ou milhares, né, de unidades, um país como o Brasil, um país gigantesco, né, mas onde a riqueza mesmo se concentra numa quantidade mais limitada de cidades, né. Então é muito comum você ver unidades franqueadas situadas muito próximas umas das outras, né, e isso passa a ser um risco para o franqueado, inclusive, né. Se forem lojas muito perto uma das outras, porém pertencentes a uma mesma pessoa, não tem problema, porque a gente fala até que são bolsos de uma mesma calça, né, quer dizer, você tem duas lojas muito próximas, né, mas as duas pertencem ao mesmo franqueado, isso não é um problema. Agora, quando você tem lojas muito próximas, de franqueados diferentes, o cara, em vez de ser teu amigo, ele vira teu inimigo, assim, né? Você pensa nele como inimigo, porque na realidade ele tem a mesma coisa que você, a diferença talvez seja o quê? Estacionamento, forma de atendimento, mas o produto é exatamente igual. Então, e aí se o teu território for muito pequeno, o franqueado ele reclama de ter que pagar royalties e propaganda, sobretudo. Assim, ele vai ter interesse em investir em propaganda caso ele tenha um território para chamar de seu, né? E aí, nessa região, ali naquele bairro, naquela cidade, naquela região, a marca, então, o licenciado, então, pertence realmente a um franqueado, né? Então, nesse caso, eu vou ter interesse, eu tenho incentivo a investir mais em propaganda. Agora, né, conflitos de canal, você tem o problema do omnichannel, né? Então, você tem o problema de você ter que concorrer com vendas virtuais, por exemplo. Então, se isso não for muito bem equacionado, e se o franqueado entender que o próprio franqueador está concorrendo com ele pelo mercado virtual, vai haver um desincentivo a ele investir mais em propaganda. Então, esses tipos de questões têm que estar muito claras, assim, na visão das pessoas, e geralmente não está. Então, você vê, então é por essa razão que existe, portanto, um mercado, né, para franquias menores, né, nem todo mundo vai comprar sempre a franquia maior, né, porque muitas vezes a franquia menor, ela consegue ter uma rentabilidade, né, uma lucratividade, inclusive maior do que aquela que é obtida pelas marcas maiores, né. Uma informação também que eu acho que é algo interessante de discutir é que, como eu estava falando agora há pouco, né, você não tem estatísticas claras sobre as franquias que foram fechadas, mas que foram fechadas. Então teve um dia, né, estive visitando um arquiteto, né, em São Paulo, né, junto com um cliente meu, e aí em cima da mesa dele tinha lá um projeto de uma rede conhecida aqui no Brasil, não vou citar o nome, enfim, né, mas uma rede muito conhecida. E daí estava lá, né, projeto número 1787, né. Daí eu falei assim, nossa, mas eu conheço essa rede deve ter o quê? Umas 500 franquias, né? Daí, isso o que é? Não, isso aqui é o número isso aqui, nós montamos para eles 1787 lojas. Quer dizer, então que fechou um terço, um pouco mais até, sim. Né? As pessoas não sabem disso. Aí, assim, é uma loja que fatura bem, sim, né? Quanto que é o investimento inicial para montar esse negócio em média? R$400 mil. Muito bem, daí o que eu fiz, né? Fiz um levantamento nessa empresa, levantei, fiz um estudo. Lucratividade média, 5 mil. Tá? Então, se você vai investir R$400 mil para retirar R$5 mil por mês, na proporção de 1 para 80. Então, assim, 1 para 80 é 1, qualquer coisa por cento. Quer dizer, é uma rentabilidade, uma margem, né, um retorno assim, muito lento. Então, com um retorno muito lento no Brasil, né, é preferível deixar o dinheiro aplicado. Por isso que as pessoas acabam não investindo nesses negócios.
Nos Estados Unidos, é comum você investir numa coisa para dar retorno de 5 a 10 anos, né? No Brasil tem que ser alguma coisa de 2 a 3 anos, né? Para que você prefira deixar teu dinheiro investido num negócio e não numa aplicação. Bem, então basicamente esses são alguns dos temas que eu coloquei aqui para o público, né? Já coloquei algumas problemáticas do mercado de franquias para provocar realmente, né, nas pessoas uma reflexão, né? E aí, então, fico à disposição aí para saneamento de dúvidas. Posso fazer a primeira pergunta? Claro, opa, disposição. Né? Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou até me apresentar, que eu esqueci de me apresentar. Eu sou Fabiano Lacerre, sou de Curitiba, sou cirurgião dentista, fiz especialização em administração, trabalho na Policlínica Clifame. Somos 3 sedes em Curitiba, em SIC, que é um bairro, região metropolitana, e com José dos Pinhais. E nós estamos em contato com o Daniel há 1 ano, em processo de expansão em franquias, através da consultoria dele, e já está finalizado praticamente, e estamos já comercializando. Então, daí que surgiu o nosso contato e a indicação dele para falar mais sobre a gente. E a minha pergunta é o seguinte, Daniel. Recentemente teve uma notícia interessante que o PIB negativo do Brasil, né, em 3,6%. Então, e com crescimento das franquias de 8,3%. Você acha que as franquias resistem melhor à crise? Então, essa é uma pergunta interessante, porque justamente as pessoas investem em franquia, né, por várias razões, como eu estava explicando, né, e uma delas é porque, sim, esse é um modelo que resiste mais à crise, sobretudo porque ele se baseia numa força de uma marca, né, e a marca cria fidelização, né, cria até lealdade, que é o nível mais alto de fidelidade. A gente que até veste camisa, né, usa até a marca, algumas peças do corpo, em alguns casos. Até acontece, qual é a questão? Quando você tem Eu paguei, foi dia 27, dia 28. Ouvindo alguém falar alguma coisa? Acho que... Estou pesquisando aqui o que é. Ah, tá. Já achei, tá tudo certo. Pode continuar. Então tá bom. Ok, então eu estava dizendo assim, quando você tem uma marca forte, vamos dar um exemplo, né? Digamos que você gosta de tomar Coca-Cola, né? Então todo dia você toma 3 latinhas de Coca-Cola, tá? Aí você está meio sem dinheiro, está na crise ali, está, né, uma dificuldade qualquer, o que você vai fazer? Né? Você vai tomar 2 latinhas de Coca-Cola, né? Só que você não vai abrir mão da Coca-Cola, né? Algumas pessoas vão experimentar a tubaína, vão até descobrir que ela é até gostosa, assim, né? Mas não substitui a Coca-Cola, porque eu adoro a Coca-Cola, né? Então você até vai experimentar um pouco alguma outra coisa, assim, mas aí você volta, né? Você volta para o produto que você é a tua preferência. Isso acontece com as franquias. Então, dá um exemplo. Por exemplo, assim, tu falou agora das maiores franqueadoras brasileiras, né, que atuam no Brasil. Citar uma que é americana, né, que é Subway, por exemplo, né. Você veja, nos Estados Unidos existem um monte de empresas, né, que vendem aquele sanduíche submarino, né. Tem um monte de concorrente lá. Mas os americanos gostaram, né, gostam do jeito da Subway, né. Então, você veja, eles têm blimps, eles têm um monte de concorrente, enfim. Só que ele é pelo menos assim, é mais do que 10 vezes maior do que o segundo colocado do mercado, né? Então, porque aí as pessoas, elas pegam um gosto, assim, elas gostam, aquele jeito, aquele estilo, né? É o que pega. Depois as pessoas tentam fazer cópias, mas tem um estilo principal, né? E, então, numa franquia, né, em função do nível de fidelização, acontece assim, quando o mercado vai bem, né, a franquia tem ido mais que a média, tem crescido mais do que a média do mercado. Quando cai, também cai, só que ela cai menos do que a média. Isso acontece de modo consistente, né? Inclusive no Brasil tem estatísticas, né, desde o ano 2000, enfim. Isso tem acontecido assim claramente ao longo do período, né? Você tem um gráfico ali do PIB, né, que você se comparar com o gráfico do crescimento das franquias, né, ela está continuamente acima. E então isso se deve realmente, né, não só, portanto, então a questão da imagem da força da marca, né, a carteira de clientes leais, né, e na realidade, se for analisar hoje em dia, quando você vai analisar valuation, né, avaliação de empresas, enfim, você vai ver que o mais importante hoje numa empresa, muito mais do que maquinário, outras coisas, né, é isso, é a marca e a carteira de clientes, que é o que faz realmente, né, que dá essa
essa sustentação, né, das empresas nesses períodos. Então, 8,3 é o menor crescimento que as franquias tiveram nesses últimos anos, né? Mas parece pouco, né? Mas comparado com o PIB em queda 3,6%, inclusive segundo a capa da Folha de São Paulo de hoje, né, somando os 2 últimos anos, né, a média composta, enfim, deu uma redução, né, de 9,1%, né? Então, assim, você vê que 3,8 no ano, 3,6 no outro, 3,9, né? Tá? Mas somados os dois, assim, vai para 9,1, quer dizer, então, 2 anos, assim, principal crise mesmo, assim, econômica no Brasil. Você vê os outros países todos crescendo, né? Então, é uma coisa realmente local, né? E afetou todo mundo, mas, assim, eu diria que você teria até 2 mercados que estão conseguindo resistir bem à crise hoje, né? O primeiro é o que a gente trabalha aqui, né? Que é o da franquia. Um outro que eu acho forte no Brasil, né, citando assim como uma referência, é o setor da agribusiness, né, que também é, o Brasil, uma média potência industrial, mas uma macro potência agrícola. Nosso problema hoje é só o escoamento, né, que a gente tem a produção, mas as estradas não facilitam, né, escoar os produtos, então fica tudo armazenado em silos. Aí. Eu gostaria de saber agora dos nossos colegas conectas, as perguntas. Quem que tem alguma pergunta aí? Alguém quer falar? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Eu sou o Douglas, da Environ. Eu queria só compartilhar uma experiência de coisas aqui que o Daniel falou. Quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava com a marca Edge IT, é uma marca que a gente capitalizou bastante, ganhamos prêmio, recebemos investimentos, saímos em matéria e tal. No meio do caminho, sei lá, depois de 3, 4 anos que a empresa já estava aberta, a gente descobriu que tinha uma empresa que tinha sido aberta com a mesma marca, com a razão social, 2 semanas antes. Nosso contador comeu bola e a gente teve que trocar de marca. Foi meio dolorido, mas enfim, superamos isso. Mas foi uma situação que realmente atrapalhou. Outra coisa que o Daniel falou, da questão de localização e tal, eu sei que hoje o pessoal da BF usa bastante, ou as empresas, as franquias que estão lá, a ferramenta de GeoFusion, né? Para poder delimitar aí a área de atuação daquela franquia, né? GeoFusion é uma empresa que ela era investida no mesmo fundo que investe na gente, agora eles saíram, a Intel Capital comprou a parte do nosso, que tinha o nosso fundo aí, do fundo que investe na gente também, e ela faz avaliações geográficas para determinar qual a área de influência daquele tipo de negócio, e muitas empresas, muitas franquias, né, da ABF usam a ferramenta para poder, como ferramenta de trabalho, para delimitar se essa franquia vai acabar influenciando, ou mesmo se vai dar certo, porque já consegue identificar mais ou menos o tipo de público. Você quer público A, público B, homem, mulher, enfim. E a ferramenta ajuda também com essas informações demográficas. Uhum. Então, acho bem interessante as observações aqui do Douglas, né? Porque ele comentou 2 pontos sensíveis, né? Os mais sensíveis até, né? Quando se pensa em fazer uma franquia, a primeira grande questão, como a gente tinha comentado, né? O que é uma franquia? Direito do uso de uma marca, transferência de know-how, né? Então, a questão da marca, ao mesmo tempo que é simples, né, ela pode ser complexa, né? Porque a marca você registrou ou não registrou, está registrado. Tá, mas olha só, meu site é o www. Não, mas isso aí é no registro.br, né? Uma coisa é ser dono do site, né? Você tem a marca no Brasil, para você registrar, você tem que acessar o site do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o site é o inpi.gov.br, né? Então é ali que você tem que registrar, é lá no Rio de Janeiro que fica o órgão, né? Então, assim, aí confunde muito. E qual que é o problema também? Se você já começa a fazer uma publicidade sobre um negócio que você está criando agora, pouca gente conhece a tua marca, mas alguém ficou sabendo antes de você lançar, né? Então, pode ser por uma questão, como você citou agora, 15 dias já dá anterioridade, né? Então, assim, quem sabe até vocês dois pudessem usar a marca, mas você ia ter que ficar discutindo anos, de repente, sobre esse assunto, né? Então, na dúvida, no plano B, né? Interessante ter uma segunda marca aí para se assegurar, né? A gente tinha uma marca que a gente acabou, que era uma marca que era de produto, que é a Environ, que hoje é o nome da empresa,
E aí, quando saiu efetivamente o registro da marca, passou o período de contestação, a gente resolveu adotar essa marca. Mas os tempos são absurdos, assim, entendeu? Então, o NPI eu acho que ele é totalmente... é um absurdo. Então, sei lá, a marca do nosso produto, por exemplo, que a gente entrou e já recebeu, e acho que agora já passou o período de contestação, que acho que ela saiu, demorou, sei lá, 2 a 3 anos para sair o registro, e aí depois você espera mais um ano, que é o período de contestação. E outra questão é que a legislação, por exemplo, no caso da troca da marca, ou seja, como a empresa tinha a marca na própria razão social e tinha era abertura anterior à nossa, era muito provável que a gente fosse perder essa briga, entendeu? A probabilidade muito grande. Então foi daí que a gente decidiu ir para o caminho mais... Era doloroso pela troca da marca, mas era mais seguro, né? A gente já tinha a marca registrada e não ia ter dor de cabeça no futuro. Já teve vários clientes também que tiveram situações semelhantes, né? A gente sempre propõe um plano B. Outra questão, além disso, a questão de você proteger em diferentes classes, né? Porque hoje no INPI você tem mais de 45 classes ali, né? Então você pode registrar numa classe, pode ser que a pessoa queira registrar numa outra e consiga, né? Quando você não tem problema de classe com uma marca notória, né? Ninguém vai poder registrar a marca Brahma, por exemplo, porque é uma marca notória, né? Coca-Cola também não. Agora, ou de domínio público também, né? Ou nomes de domínio público. Então, né? Domínio público chama, tipo, terra, mar... Palavras assim não são registráveis, né? Porque... Né, o que você pode registrar é porque tem a marca nominativa, figurativa e mista, né? Então é sempre bom você registrar mista, porque você protege o nome junto com o desenho, né? Pelo menos assim os dois juntos conseguem proteger. Mas esse na realidade é um primeiro passo, né? Então é muito difícil, por exemplo, não falando de franquia, mas falando de uma pessoa com quem eu conversei outro dia, conheci lá um dos 3 fundadores do Peixe Urbano, né? Daí ele estava falando assim que tiveram a ideia e lançaram, né? Assim, aí demorou uns anos até sair, né? Daí já inventaram tubarão, não sei das quantas, né? Então, até sair a marca do Peixe Urbano, um monte de variações aí, né? Outro que fez isso também foi o Los Paleteiros, né? Então, assim, os Paleteiros, eles lançaram uma paleta, e teve tanta paleta daqui, paleta dali, que você tem uma ideia, agora eles estão querendo mudar, eles criaram um novo nome lá, Sormetier, enfim, né? Para sair do nome paleta, porque o nome que eles mesmos lançaram se popularizou a tal ponto, né? Que deixou de ser um diferencial, né? Quer dizer, ninguém mais sabe de quem copiou de quem. Eles sabem que eles começaram, né? Quer dizer, na realidade foi até uma outra empresa que começou antes deles, que é aqui de Curitiba, inclusive, né? Que fica ali atrás do Shopping Estação. Mas... Tem algumas histórias engraçadas também, que nem quando a Vivo criou a marca Vivo, ela registrou o site morto.com.br. Então, você consultar lá no registro.br, o domínio morto.br é da Vivo. E outra experiência que eu queria compartilhar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Gustavo Andari, que ele é lá da Esmalteria Nacional, provavelmente você talvez conheça ele também. E ele me mostrando um pouquinho como que funciona, né? Esse mercado de franquias, enfim. Então, existe também uma expectativa do franqueado que ele vai comprar a franquia e vai deixar lá e vai ser um gerador de dinheiro sozinho, sem trabalhar, né? Sem entender que, na verdade, ele tem um modelo de negócio, mas ele vai trabalhar muito. Ele é um empreendedor como outro qualquer, né? Talvez economizando alguns passos de construir a marca, de construir os procedimentos, enfim. Mas não deixa de ser um negócio, não deixa de ser um empreendedor, e, enfim, não está resolvido, ele vai ter que estar trabalhando. Aí ele criou um negócio muito bacana, que eu não sei se isso é comum em outras franquias, até porque eu sou ignorante no assunto, mas eu achei sensacional, né? Porque ele montou ali uma evolução que seria normal do negócio em relação às lojas, e até contextualizando isso dentro regionalmente e dentro do período do ano, né, que acaba se consumindo mais aquele serviço, no caso, que o negócio dele é serviço, não é produto, para o próprio franqueado dentro de alguns KPIs, se localizar onde que ele está. Fala assim, poxa, você está abaixo do número de atendimentos. Assim, pessoas da sua região estão atendendo mais do que você.
E é muito legal, cara. Mas assim, e aí até que mostrou de um dos franqueados, que ele tem um sisteminha lá que o cara faz, por exemplo, os agendamentos e que dá esses feedbacks. E falou, pô, olha que legal, isso aqui foi sensacional. E tinha um franqueado que não preenchia isso, né? Na verdade, assim, tinha muitos franqueados que não preenchiam isso. Então, o cara montava a franquia, tinha uma baita de uma ferramenta ali para ele saber como que ele estava na pista ali, se ele estava em primeiro, segundo, terceiro, como que ele estava se posicionando, como que estava indo a evolução, né? Para ele chegar ali do payback do investimento dele. E o franqueado não usava a ferramenta. Sim. Nessa questão de indicadores de desempenho, uma coisa que é uma preocupação importante é quando você tem uma rede muito grande, né? A gente já fez trabalhos um dia, por exemplo, com uma rede que era na área de perfumaria cosméticos, eles tinham na época 166 unidades no Brasil, e eles estavam comparando todos com todos, né? Então, assim, aí uma loja no interior do Piauí com uma loja na Avenida Paulista, né? A gente criou realmente grupos homogêneos, né? E aí comparamos as unidades, não necessariamente uma com todas, né? Mas com unidades afins, né? Com características próximas, né? Para poder se localizar nesse sentido melhor. Agora, indicadores de desempenho, na realidade, para você ter realmente bons indicadores, depende de uma boa formatação, porque você tem que começar fazendo os bons manuais, né? Depois de bons manuais, você tem que fazer mapeamento de processo. Quando você mapeia processo, é que você consegue mapear o processo, melhorar os processos, fazer os fluxogramas de processos, daí que você conclui indicadores de desempenho. Quer dizer, eu não consigo ter indicador de desempenho sem ter o processo, né? Então, a franquia, o que é interessante é que ela tem um equilíbrio, ela busca um equilíbrio entre sistematização e flexibilização. Se você sistematiza demais, você ingessa empresa. Se você flexibiliza demais, não cresce. Então tem um ponto de equilíbrio aí, e é nesse ponto que a gente busca trabalhar quando trabalha na formatação. Agora, uma coisa que você falou antes, né, da GeoFusion, né, só para não esquecer o ponto. Então, assim, então, essa questão da escolha de ponto, né, ela é a decisão número 1, assim, que você tem que tomar quando vai montar uma franquia, né. Então, se você for analisar os fatores críticos de sucesso, né, número 1 é buscar montar no lugar certo, né, com alguém com capacidade de gestão, como você estava falando também, quer dizer, o que basicamente as franquias buscam hoje são bons gestores, né, o perfil comum de todas as franquias, na realidade, praticamente, é buscar um bom gestor. Bom gestor do quê? Bom gestor de operações, bom gestor de pessoas, bom gestor de gente, né, bom gestor financeiro, e alguém que faça um atendimento e vendas seguindo uma lógica, né, uma linha de marketing e comunicação, um branding, né, estabelecido pela franqueadora. Então são 4 dimensões, na verdade. E se você é bom, se você é um bom gestor, você tem um perfil ideal já para ser franqueado em quase qualquer coisa, assim, sabe? Então, que se busca isso. Quer dizer, agora, não necessariamente a pessoa tem que ser formada em administração. Quer dizer, tem pessoas formadas em administração que são bons gestores, tem pessoas formadas em outras coisas que são bons ou ruins, né? Existem cursos que favorecem você a ser um bom gestor, inclusive cursos fora da administração, né? Caso de nutrição, por exemplo, nutrição ajuda você a pensar em processo. Você trabalha em equipe, né? Então, assim, são áreas que geralmente quem se forma nessa área costumam ser bons gestores. Agora, você pega médico, dentista, fisioterapeuta, né? Inclusive, médico e dentista são os clientes do Fabiano aí, né? Que tá nosso host aí, né? Então, você veja, esse pessoal tem grande dificuldade em trabalhar a parte de gestão. Mas por quê? Porque eles, ao trabalharem, né, eles usam as 2 mãos ao mesmo tempo, né? Interessante, a característica é essa. Porque quando eles estão no atendimento, né, o paciente ali, eles têm que parar com tudo e concentrar naquele assunto. Nos intervalos, né, eles pegam o celular e aí, minha casa não pegou fogo, ninguém morreu, ufa, então tá bom, e aí como é que estão as coisas, né? Tipo, você meio que sai da órbita, né? Então nessa hora, né, tem alguém que tem que estar lá lado de fora ali meio que dando apoio, né? Então uma profissão que nunca vai faltar trabalho aí é quem trabalha com administração hospitalar, área administrativa de pequenos consultórios de saúde, né? E esse trabalho nunca vai faltar, porque é estrutural, assim, já é um problema estrutural que as empresas precisam. Agora, se você for pegar os fatores críticos, né? Então, assim, tem 5 fatores críticos no caso de uma franquia. Se você estiver bem nesses 5 fatores críticos, a sua chance de dar certo é 99%, né? Então, a primeira questão é montar no lugar certo, tá? Com um bom gestor, né? Com o capital inicial necessário, né? E com uma reserva de capital de giro, enfim, né? Para uma emergência. Nivelar bem as expectativas, saber claramente o que você pode esperar de um franqueador, o que você tem que se virar sozinho, né? E o 5º fator é escolher bem sócios, né? Escolher bem sócios que se conheçam bem e que tenham perfis complementares, né?
Então, o que eu faço basicamente no trabalho nosso do dia a dia é buscar, né, fechar um triângulo ou um quadrado, ou seja, o franqueador certo, o franqueado certo, o ponto certo, com financiamento adequado, né? Daí um dia eu cheguei para uma cliente nossa assim e falei para ela, olha, teu caso aqui, olha, perfeito, o franqueador é um cara ótimo, você é uma pessoa muito boa, achamos para você um ponto, ela queria montar ela montou, né, uma franquia de café, uma cafeteria, assim, sabe, um shopping center, e conseguimos para ela um financiamento para ela pagar a cafeteria em 13 anos, imagine, quer dizer, o negócio dava retorno em 2 e conseguiu para ela pagar em 13, né, então assim, daí eu cheguei para ela, nossa, mas assim, o teu negócio foi ótimo, né, então tá ótimo. A chance de dar errado é 1%, né? Falei assim para ela. Daí ela até, acho que ela perguntou para mim assim, ela fez a pergunta fatídica, né? Ela perguntou assim, mas Daniel, o que seria esse 1%, né? Ela chegou e perguntou, mas o que poderia dar errado no meu caso aqui, né? Daí o que aconteceu? O pior é tudo que eu respondi, né? Não deveria ter falado para ela, mas eu respondi, né? Então assim, ela fala, qual era o perfil dela? Ela era uma dekasegi, então ela tinha aquela origem japonesa, né? Trabalhou um tempo no Japão, voltou para o Brasil, ela quase estava sem dinheiro, assim, mas ela estava com 3 imóveis quitados, né? Aí eu analisei a situação dela, falei assim, ó, se você seguir as instruções que eu vou te passar, mas ó, não pode dar nenhum passinho para a esquerda e um passinho para a direita. Falei para ela assim, tem que ser aquele jeito que eu vou te falar agora, tem um jeito para dar certo. Falei para ela assim. E ela, como é oriental, né? Então aí ela seguiu direitinho que eu sugeri a ela. Então ela fez tudo como eu falei, né? Fez tudo certo. Ela vendeu um dos imóveis para ter um pouco de capital de giro cash, né? Com um imóvel conseguimos um financiamento bancário para ela, tudo bem. Começou a faturar, começou a operar, tudo bem, né? Aí, qual foi o problema que essa pessoa teve, né? Então, ela era casada com um dekasegi, né? Que a profissão dele dos últimos 10 anos, assim, tinha sido soldador. Trabalhava em linha de montagem, assim. Ele usava uma máscara de ferro na frente, assim, sabe, do rosto dele. E com o tempo, ele se tornou uma pessoa meio inexpressiva. Se você fosse ver o rosto dele, você não percebia as emoções dele. Ele olhava para baixo, assim, sabe? Não olhava muito na cara das pessoas, não olhava para as pessoas. E aí, né, ela começou a ganhar mais do que ele, né? E daí ele falou assim, não, quero te ajudar alguma coisa. Então vai pro caixa, né? Daí colocava ele no caixa. Quando ele ficava no caixa, daí faturava menos, assim. Aí chegou uma hora que ele ficou com uma raiva, assim, né? Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu não quero mais saber do Brasil, eu vou embora pro Japão, tô indo embora, tchau. De repente, assim, né? Aí ele pegou um avião e foi, né? Deixou ela aqui, né? Daí no mesmo dia ela me ligou, Daniel, eu preciso vender meu negócio aqui. Tem que ir atrás do meu marido, né? Daí eu sei quem ajudou ela ainda, ela não perdeu o dinheiro, né? Encontrou uma outra pessoa para montar o negócio, tá funcionando até hoje. Mas assim, esse era 1%. Então, assim, existem fatores, né? São também incontroláveis. Isso é uma questão de ordem pessoal, né? Quer dizer, vai fazer uma mudança de vida, vai de país de novo, né? Então, por isso que não é 100%, né? Porque você depende de muitas variáveis. Isso, ao mesmo tempo, é a complexidade do trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é a graça que tem, né? Você montar negócios pelo Brasil, pelo mundo inteiro, características bem diferentes, conhece muitas pessoas, né? Muitas situações diferentes, né? Quando eu comecei a atuar com consultoria, eu estudava na USP ainda, fazia faculdade ali, né? E trabalhava na Câmara do Comércio Franco-Brasileiro. E na época a gente trouxe para o Brasil o movimento Empresa Júnior, né? Então hoje tem mais de 700 no Brasil. Daí eu montei a primeira, né? Foi na FGV em 88. E eu já trabalhei na primeira empresa júnior que existiu no mundo, que é no Grupo ESSEC, na França, que foi onde eu fiz parte dos meus créditos do mestrado. E então ali, né, assim, foi uma experiência, porque eu acho assim, se você quer aprender alguma coisa, né, negócios, enfim, você não deve fazer estágio na Xerox do Brasil, né? Por que você aprende lá? Aprende a tirar um monte de fotocópia, né? Quer dizer, você não aprende muita coisa. Agora, você vai trabalhar como consultor, entendeu? Consultor é a área assim que você mais aprende, assim, a área que você está o tempo inteiro, aquela coisa que eu falei agora da aprendizagem contínua, isso vale para qualquer consultor, né? E o fato de ter montado esse negócio no Brasil, ter trabalhado lá, visto o que eles fazem lá, outro dia eu estava conversando com uma pessoa do movimento Empresa Júnior aqui do Brasil, comentei que na Empresa Júnior que eu trabalhei na França, ela faturava 6 milhões de dólares por ano em trabalhos prestados pelos estudantes. Caramba! Pois é, daí eles me falaram assim, nós temos 700 aqui no Brasil que na soma dá mais ou menos isso, né? Faturamento, assim. Quer dizer, falta ideia, né, para as pessoas muitas vezes, assim, de como, né,
como que você poderia daí ter uma oportunidade. Então você veja, por exemplo, na França, você tem uma empresa tipo a minha, que eu trabalhava lá, né, que eu comentei, a Arthur Andersen, né? Então digamos que ela chegasse agora, a Accenture, né? Digamos que a Accenture ela fosse lá para fazer uma apresentação, apresentar um programa de trainees, né? Então o que acontece? Os estudantes, né, eles iam lá, né, tinha uma pessoa da empresa júnior, ele ia lá, ele assistia a apresentação junto, e aí no final ele entrevistava algumas pessoas, né, perguntava o que você achou. Ah, não, mas achei muito puxado isso aí, eu quero uma coisa mais tranquila, né? Ah, eu achei que ganhava mais, eu achei, quer dizer, né? Aí anota lá as respostas da pesquisa, isso é um serviço que se presta para a empresa, né? A empresa tem interesse nesse tipo de informação. Então você sabe que as parcerias que as universidades na Europa, tal, os países fazem com as empresas é uma coisa absurda, assim, como é incrível que eles fazem, né? E não vê isso aqui. Então você vê umas oportunidades perdidas assim que é de chorar, né? Então é muito interessante quando você compara as realidades, né, e vê que muitas vezes a gente fala de um, a ideia do outro. Então essa é a base da franquia, né? A base da franquia é você trocar experiências, né? Então esse acho que é o ponto mais forte até que caracteriza o modelo. Pessoal, já vamos encerrando aí, já está dando mais ou menos 1 hora. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos aproveitar essa vasta experiência do Daniel aí para absorver todo esse vasto conhecimento. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Rodrigo, manda ver aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Daniel, eu queria saber com você o seguinte, você comentou do processo, né, que primeiro faz um laudo para saber se tem possibilidade de franquear um negócio, e aí depois começa esse plano, né? Entender, você faz esse serviço aí pelo seu escritório, né, como que funciona, porque a gente às vezes, eu trabalho com consultoria de marketing, e a gente tem no meio do caminho clientes que aparecem, eu tenho um projeto, eu quero franquear tal, mas a gente não tem know-how em franqueador, né? Tem know-how em atender franquias, mas não em franquear. Então era legal, até quando o pessoal comentou do curso, achei interessante do encontro para conhecer você, porque é uma demanda que a gente tem. Queria entender qual que é esse fluxo, e outra coisa também é a questão da precificação. Quando o pessoal vai precificar a taxa de franquia, né, o que usa nessa formação de preço? Porque a questão do royalty e o fundo de publicidade, eu entendo como o pessoal calcula, mas é a questão da taxa, porque hoje eu vejo que está ficando muito parecida, né? As empresas parece que, eu acho que pesquisam uma ou outra, estão cobrando 50 mil de taxa de franquia, eu vou cobrar também. Então você pega todo mundo mesmo, meio que numas faixas, as grandes franquias com taxas altas e as médias com um valor padrão, e já tem gente aí cobrando taxa de, né, a taxa de franquia aí de abertura de até abaixo de 30, 20 mil. Então, como que é o correto dessa precificação e o que o pessoal tem usado hoje como base para poder definir isso? Bom, então primeiro, né, agradeço o teu contato, né, até se apresentando assim, interessante que você trabalha então nessa área, né, de consultoria e marketing. A nossa empresa trabalha, né, com estratégia de organização, marketing e gestão, temos com muitas parcerias, né, pelo Brasil, temos mais de 80 empresas parceiras, né, e a gente tem condições certamente de desenvolver projetos em conjunto. O trabalho que a gente desenvolve de formatação, né, um valor quanto custa para começar assim, ele depende do laudo de franqueabilidade, porque a gente analisando o que a empresa quer fazer, o objetivo é saber o que a empresa já tem pronto, né, e o que ela precisa desenvolver. Então a gente não precisa fazer de novo aquilo que ela já tem pronto, é mais uma revisão, você tem que identificar aquilo que tem que partir do zero. Então aquilo que tem que partir do zero, a gente tem que garimpar, né, buscar informação nas empresas. O tempo médio que demora para formatar uma franquia, média 6 meses, costuma variar de 5 a 8 meses, não é um processo tão rápido também, né, ele depende desse tempo. Se a pessoa precisar mapear processo, pode demorar até mais uns 2, 3 meses, depende muito da complexidade do que é a atividade. Tá? Isso com relação a essa questão. Com relação à questão de taxa inicial, você veja, existem critérios muito específicos, né, para você definir. Por exemplo, o que é a taxa inicial? Taxa inicial, direito de uso da marca e do know-how. Então, assim, quanto que vale esse know-how? Na realidade, ele não vale a mesma coisa para todo mundo, né? Então, assim, é uma conta que, na realidade, a pessoa não consegue fazer claramente de início, ela conseguiria fazer a posteriori, né, em tese, assim. Teria que ter passado por aquilo. Que é o seguinte, por exemplo, eu vou montar uma franquia para vender o quê, por exemplo? Vou vender... dá um exemplo. Assim. Pizza. Pizza, né? Por que para vender pizza?
Então a gente tem vários clientes nossos nós temos várias franquias, né, que vendem pizza. Começar a Pizza Hut, mas temos vários outros clientes menores, né? Então, assim, qualquer um pode fazer uma pizza, né? Agora, existe a questão da marca, existe uma questão de insumos, tem uma questão de controlar, que não é só aprender a fazer uma pizza, é montar uma pizzaria, que é uma coisa que é diferente, né? Então, assim, se a marca ela é hoje menos conhecida, no sentido de valor da marca, né, que seria um fator de atração para a clientela, pode ser que uma empresa nova, né, até ela não tenha um valor de taxa inicial tão alto, né, considerando a questão do valor da marca, mas pode ser que ela tenha um valor alto do know-how, né? Então pode ser que ela tenha, por exemplo, existe uma empresa chamada Leve Pizza que ela faz algo relativamente simples, ela montou mais de 100, né? Eles são clientes meus. Ah, são teus clientes? Então, clientes. A Leve Pizza, por exemplo, hoje é uma referência, né? Porque você vende a pizza, ela não está assada ainda, né? Você vai assar em casa, né? Então, por exemplo, é uma ideia, né, do que eles fizeram. Eles, na verdade, tem um padrão deles, é o disco eles vendem e controlam, inclusive, pelo disco da massa, né? A massa da pizza. Então, o que acontece? Ao longo prazo, né, o valor de uma taxa inicial, ele pode se parecer com o desenho de um trapézio, né? Então, assim, pode ser que você tenha um preço que você queira chegar, né? Mas você vai oferecer um desconto, muitas vezes, no começo, para os primeiros franqueados, até que você tenha exemplos de sucesso, né? Aí chega uma altura que a tua taxa pode aumentar, porque as pessoas vão ficar procurando você de maneira mais ativa, né? Do negócio. E pode chegar uma altura que a empresa já tem uma escala tão grande que ela consiga prestar os serviços a um custo mais baixo, né? E aí você pode até baixar depois de um tempo. Por isso que é curioso, a gente está falando agora de McDonald's, de Subway, etc., né? Boticário. A taxa inicial dessas empresas não é muito alta, né? Na verdade, até é baixa, né? Os valores são baixos. Porque, na realidade, eles ganham, né, com o movimento da coisa, assim. Então, agora, por exemplo, se você pegar franquias na área de serviços, né, muitas vezes elas valem mais. A taxa de franquia ela até tem peso, né? Sobre o valor total do investimento inicial, existem redes de franquia cujo valor da taxa inicial pode ser maior que o valor do investimento, né? Existe, por exemplo, uma franqueadora inglesa chamada ERA, né, que significa Analistas de Redução de Custos, né? Expense Reduction Analysts. Eles têm milhares pelo mundo, assim, e tem franquias aqui no Brasil. Essa é uma franquia que custa, tipo assim, 140 mil, mas 110 mil é taxa, né? O resto é basicamente uma estrutura administrativa, estrutura de um escritório básico, assim, que vale, na verdade, é o know-how. Eles têm um sistema, né, que permite você vender uma consultoria para as pessoas de uma forma incomum, basicamente trabalhando de uma forma diferenciada, né, pelo contingencial. Você consegue ter critérios de avaliação do teu perfil, do perfil do teu cliente. Você faz uma oferta para o teu cliente, você que aborda o teu cliente, né? E sobre a economia que você gerar para aquele cliente, você ganha um percentual, né? E para isso eles têm softwares eles são, assim, especialistas em compras, né? Então eles têm pesquisas de preços e eles basicamente escolhem os clientes entre aquelas empresas que têm maior índice de perdas e desperdício. Então o cliente para eles são empresas do setor de construção civil, alimentação, transportes, né, transportadoras, assim, que sempre tem uma carga vazia quando volta. Então essas empresas elas têm um nível de ineficiência base, todas as empresas têm esse nível de ineficiência, elas conseguem, com seus sistemas, rentabilizar. E não é uma oportunidade grande no Brasil, né? Porque no Brasil nós somos o rei da ineficiência, né? É tudo ineficiente aqui, né? Você vai construir um prédio, no mínimo 20% do material se perde, assim, sabe? Coisas assim. Então eles escolhem, assim, o cliente e apontam, né? E oferecem a proposta. E sobre a economia gerada ao longo de 18 meses, eles ganham um percentual, enfim. Então, em torno disso que funciona essa franquia. Ela vale mais de 100 mil reais. Tá, o valor da taxa inicial, porque a rentabilidade que você pode ter nisso, inclusive, números até bem maiores, assim. Então, agora, tem franquias, por exemplo, que não querem cobrar muito alto, uma franquia de 500 mil reais, por exemplo, né, geralmente a taxa de franquia numa empresa que venda roupa, coisa assim, né, de repente não passa de 10% desse total, então vai ser 40, 50 mil reais o valor. Uma coisa que você falou agora mesmo, né, você falou assim, mas às vezes o pessoal coloca lá um valor, não sabe nem calcular direito, né, valor de taxa, mas se o concorrente está cobrando 50, vou fazer lá por 45, né, quer dizer, vou fazer meio que com base quer dizer, o que fez por 50 nem sabia calcular direito e você já foi na onda do outro, né. Então isso acontece muito. Então o que acontece? A melhor empresa do mercado cobra 50 mil e oferece 15 serviços diferentes.
Aí você cobra 45 e oferece 2 serviços, né? Então, qual que é, na realidade, a mais cara? A mais cara é que cobra 45, né? Mas como as pessoas não têm, muitas vezes, essa clareza, não conseguem ir a fundo na questão, elas se confundem e vão pelo valor quantitativo, não analisam o qualitativo. Então, existe hoje uma miopia muito grande. Essa pergunta tua, na verdade, ela é bem importante mesmo, porque as pessoas acabam se confundindo, né, e não conseguem precificar. Então, o que é basicamente esse valor da taxa inicial, para fechar o raciocínio, né? Então, na realidade, ele pode ser atraente ou não, né, dependendo da pessoa. Então, vamos supor que eu quisesse montar uma franquia de pizza, que tu falou agora, né? Então, assim, a taxa de franquia é de 30 mil reais, vamos supor, né? Daí você tem que pensar assim, olha, bom, para mim, né, eu acho assim que eu não sei fazer pizza, não sei comer pizza, sei que é gostoso, isso não é, mas não sei fazer, né? Então, se você me disser aqui para eu tentar fazer, eu sozinho, tudo que você está me mostrando aqui, eu acho que eu vou gastar 80 mil, eu vou me bater, eu vou ficar meses mal e mal, atingindo ponto de equilíbrio, entendeu? Eu vou me dar mal, não tendo direito a esse assunto, né? Então, se eu vou gastar 80 mil, você está me oferecendo uma coisa que eu acho que eu gastaria 80 e está me custando 30, é claro que eu vou preferir uma franquia. Agora, se eu disser, mas isso é besteira, isso aí com 10 mil eu dou conta, né? Aí eu tô achando que tá caro esses 30 mil, daí eu não faço, daí eu monto uma coisa independente, né? Agora, se a taxa de franquia é de 30 e eu faço um raciocínio, no meu caso particular, assim, cada um, né? Eu faço um estudo e chego à conclusão, eu acho que eu gastaria uns 30 também, né? O que a pessoa faz? Ela não compra a franquia, ela tenta fazer sozinha, porque 30 mil é o número certo, né? Eu vou ter que pagar 30 mil para o franqueador. E eu acho que eu vou conseguir fazer por 30, vai conseguir por 29, 28, talvez ganhe alguma coisa. Daí a pessoa fica na dúvida e prefere fazer sozinho. Então, o benefício proporcionado pelos serviços prestados na taxa inicial, eles têm que ser, os benefícios têm que ser bem superiores ao custo. Entende? Então, você vai saber disso depois, porque a informação, a incógnita maior que você tem quando analisa números, quando você está começando a fazer uma operação, você não sabe ao certo o valor do teu capital de giro. O resto você até sabe, assim, né? Só que exatamente o quanto que você vai faturar, não, eu vou faturar provavelmente, tem parâmetros, né? Deve ficar na faixa de tanto a tanto, né? Mas de repente acontece uma crise econômica, como aconteceu agora depois do 7-1 ali da Brasil e Alemanha, né? Então, foi bem naquela época ali, meados de 2014, né? Acabou a Copa, só aqui no Brasil ficou decepcionado, né? E bem por ali começou o problema. É a grande depressão. Foi do jogo que acabou ali o bom humor de todo mundo, né? Então já faz aí uns 2 anos e meio para um pouquinho mais, né? Que o Brasil entrou nessa crise toda aí, né? Então, quer dizer, você tinha dados históricos consistentes e tal, né? Mas daí a realidade ficou, né? Agora a gente acabou de passar pelo fundo do poço, né? Dizem os macroeconomistas aí que o fundo do poço foi agora, no terceiro quadrimestre, né, do ano passado. Então vamos ver se agora deve começar a recuperar. Então se você começa um negócio nesse momento, né, você começa num momento de maior dificuldade, né? Agora, então, basicamente são fatores também que você não tem essa precisão. O que é importante saber, basicamente, né, eu vejo assim, de qualquer maneira, para uma pessoa de perfil colaborativo, alguém que pense de uma maneira um pouquinho mais ampla, né, a pessoa vai achar interessante a franquia, porque a franquia ela tem a ver com criação de sinergias entre as partes, né? O que a gente não pode mais nessa época agora da história aí, né? Não dá para você continuar a remar o barco sozinho, assim, sabe? Porque um barquinho no meio de um oceano, né? Vem o vento e te leva para qualquer direção, né? Quer dizer, então, quando você quer realmente determinar um rumo estratégico, você quer ir para uma certa direção, você quer ter uma escalabilidade, você quer ter, né, volume, resultado, tem que achar uma maneira de juntar e associar pessoas, né? E a franquia é uma delas. Quer dizer, claro, se você tem já uma empresa muito grande, tá, que já fatura alguns milhões, 200 milhões de reais por ano, sei lá, você entra direto lá na Bolsa de Valores, né? Então, com menos você consegue entrar até no Bovespa mais aí, né? Só que para uma pequena e média empresa, então a franquia é uma ferramenta efetiva, né? Que permite a empresa atingir uma certa escala, né? Como foi citado ali pelo Douglas, né? Chega uma altura que pode chegar um fundo até, né? O fundo vai lá e compra, né? Então tem aquela situação que você começa um negócio, não sabe bem até onde vai, né? Aí tem uma hora que você não aguenta mais, assim, parece morrer, daí pum, de repente aparece lá o fundo e te salva, né? Então, por quê? Porque você vai atingir um certo patamar, né? Então, você tem fundos que buscam negócios
com faturamento consolidado, né? Acima de 10 milhões, 20 milhões. Quer dizer, então você tem que, às vezes é difícil chegar até esse nível, né? Quando chega nesse nível, daí você já tem um outro input. Então, você montar um negócio com recursos de um fundo, por exemplo, é interessante, né? Porque você consegue alavancar o negócio. Por outro lado, eu acho interessante que quando você é dono de uma franquia, você tenha os fatores internos da empresa que são controláveis, né? E todo mundo está sujeito às variáveis incontroláveis, né? As externalidades aí. Ninguém consegue controlar, a não sei que você tenha um parente lá em Brasília, né? Para definir taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, isso aí é dado para o mercado, né? Mas assim, você como dono de um pequeno negócio, você pode escolher o ponto, você pode escolher o produto, você pode escolher a tua equipe. Então você tem um nível de controle hoje maior. Então se você for pensar hoje, assim, eu tenho dinheiro no bolso, né? Eu podia investir na Vale. Por que eu não posso investir na Vale do Rio Doce? Uma boa ação, né? Blue chip e tal, né? Acontece que aí você tem lá o presidente da Vale, né? Que é o cara que vai administrar o teu dinheiro, né? Basicamente. Aí vai que dá algum problema, como aconteceu agora, que deu uma queda, né? Petrobras e Vale, principais ações da Bolsa, né? Deram uma queda. Daí chegou lá o Gianni Agnelli, né? Depois ele saiu da empresa, né? Quando ele saiu, falou assim, sabe o que aconteceu? Putz, foi mal, né? Foi mal. Perdi o seu dinheiro, né? Mas o meu emprego, ganhei meu salário, tô indo embora, tchau. Então, assim, né? É uma coisa muito impessoal. Então, se você investe numa ação hoje na Bolsa de Valores, eu acho que é quando você não consegue você mesmo administrar o teu negócio. E eu acho que se você é capaz de administrar o teu próprio negócio, você tem maior segurança, tem maior controle. Claro, existe mercado para todos, né? Mas numa situação como o Brasil hoje, né? Quanto mais você tem um grupo coeso, seguindo a mesma visão, missão e valores, né? E você tem pessoas trabalhando, remando o barquinho na mesma direção, ou seja, de forma alinhada, né? Você tem hoje condições de se destacar mesmo em época de crise. Não por acaso, né, maior e melhor franqueadora do Brasil, uma empresa da minha cidade aqui, Curitiba, Boticário, empresa que eu assessoro, acompanho desde o começo, mais de 25 anos. Né? Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, eles estão com 48,9% de participação de mercado, de market share, no mercado de perfumes e cosméticos, varejo, loja. Não é tão grande assim no total, porque tem varejo não loja, tem a Natura, que é o principal concorrente, né? Tem L'Oréal também. Mas você veja uma empresa conseguir dominar um mercado, né? E ela ser maior e melhor, como hoje ela consegue. É muito raro conseguir isso. Ou você é maior, você vende para o supermercado, né? Ganhando um pouquinho de margem, né? Ou você é melhor, maximizando o lucro. O Boticário conseguiu fazer as duas coisas, um negócio incrível. Assim. Mas por quê? Ele teve a capacidade de criar um projeto, na qual hoje tem 3.700 pessoas, 3.700 franqueados, né? Tirando as equipes, né? Todas trabalhando numa certa direção, né? Então você veja, acho que isso é uma coisa assim extraordinária. Eu acho que trabalho de equipe é o que permite que pessoas comuns realizem resultados extraordinários. Isso se consegue com franquia, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é uma ferramenta que funciona no Brasil, deu certo no Brasil. O Brasil hoje ele está oficialmente em 4º lugar no mundo como número de franqueadores, 6º número de franqueados. Se eu tirar a China, que o número não é correto, qualquer empresa estrangeira que vai para a China com marca, eles chamam de franquia. Então eles misturam os conceitos, né? E se eu tirar também a Coreia do Sul, porque lá tem muitos micro franqueados, você tem um dono do salão de beleza e tem 6 cabeleireiros. No Brasil tem só uma franquia. Lá, cada cabeleireiro é um micro franqueado, né? Por isso que tem tantos lá. Tirando esses dois, os maiores do mundo é Estados Unidos e Brasil. Né? Então, a franquia deu certo no Brasil. Eu acredito que essa regulamentação, né, ela ajudou de uma certa forma, dessa flexibilização. Eu também acho que a crítica que eu faço é porque tem empresas boas e ruins que estão chamando o que faz de franquia. Então, todo mundo conhece uma franquia que deu certo, uma franquia que não deu certo, mas no fundo, a franquia não é o problema. O modelo de franquia por si só, ele é realmente o que tem melhor hoje no mundo. Mas o mau uso, a mau aplicação é que é o risco, né? É o problema que você tem que se preocupar aí para não entrar numa franquia que tenha problemas estruturais, que tenha sucesso, testado, comprovado. As melhores franquias do Brasil hoje, elas recebem um selo de excelência pela ABF, né? Elas são chanceladas, são cerca de 200 empresas. Tá? Dessas, tem 14 que são clientes nossos, né? Dessas 200, assim. Então, essas são a elite hoje das franquias no Brasil. Se você quiser investir numa empresa que
não tenha erro, e todas elas têm interesse, né? Elas trabalham com o objetivo de serem recomendadas e reconhecidas, né? A melhor referência que tem numa franquia são franqueados bem-sucedidos e passam boas referências da empresa onde trabalham. Daniel, última perguntinha para finalizar. 3 minutinhos. Tá. As tendências de mercado em alta aqui no Brasil, o que você considera em alta? Então, olha só, é muito interessante que a gente passou agora por um momento, né, em que as pessoas agora elas estão com menos recursos, né? Então elas estão em busca de soluções, de coisas assim, que consigam gerar economias, né, dentro da sua carteira, né, do seu wallet share, dos recursos que a pessoa tem no seu bolso, né? Então, assim, as pessoas que conseguem hoje fazer ofertas, né, de trabalho, de vendas de produtos ou serviços, né, a preços convidativos, né, e com qualidade, né, são os negócios que eu vejo hoje em alta. Eu vejo vários negócios em alta relacionados eu vejo alimentação, eu vejo serviços especializados, eu vejo educação, né, eu vejo a área de saúde, né, então, por exemplo, o próprio mercado onde atua hoje aí o Fabiano, né, que é a Clifame, o que ela faz, né? Olha, clínica médica odontológica, preços acessíveis, o que é isso? Ó, nos últimos 2 anos, né, no Brasil, foram 2 milhões de pessoas que perderam plano de saúde, quer dizer, de 50 milhões que é para 48. As pessoas elas estão hoje desprevenidas, elas não estão protegidas, né? E os planos de saúde vão acontecer do mesmo jeito, né? Você tendo plano de saúde ou não. Então, o que se faz hoje, né? Ou você vai no particular, que é um valor absurdo, né? Fica na fila do SUS, né? E aí existe aquele ponto aquele meio termo, né? Então, o que acontece? Aquela pessoa que ela vai ao atendimento particular, o médico recebe até mais rápido, né? Às vezes até um pouco mais do que recebe do plano de saúde. Então, por exemplo, isso é um nicho, isso é uma oportunidade, né? Mesmo empresas que já estejam há muito tempo no mercado, que é o caso da empresa aí do Fabiano, por exemplo, tá? 43 anos atuando, viu o mercado, né? Viu vários concorrentes entrando na cidade, né? Recentemente, eu vou ter que fazer também alguma coisa para, né? Também preciso montar, né, alguma coisa que eu consiga o quê? Atrair e reter talentos, recursos humanos, tecnológicos, físicos, organizacionais, quer dizer, preciso ter alguma coisa, preciso ter alguma ferramenta para trazer essas pessoas para o meu negócio, né? E aí foi a ideia agora até do próprio Fabiano aqui. Agora, né, dentro de cada setor da atividade, justamente a questão aí, né? Ao analisar negócios, né, você tem que analisar são as oportunidades onde existe uma agregação de valor. Você tem que ser útil para alguém, para alguma coisa, né? Então, na medida que você consiga fazer uma proposta de valor que resolva um problema, minimize um problema, né, aí você tem um bom negócio, né, disponível, enfim. Alguns são intensivos em capital, outros é de conhecimento realmente. Nem sempre o problema é capital, muitas vezes a habilidade maior é a gestão, né? Geralmente, no caso, é uma mistura das duas coisas, né? Uma mistura de capital e gestão. Outra coisa também, uma coisa que exista também, às vezes, é uma questão de capilaridade, às vezes o teu cliente está espalhado, então você tem que pensar numa forma de atender um público que esteja espalhado pelo Brasil, né? Não há uma grande concentração. Então, cada negócio é um desafio, né? E é nisso que a gente quebra a cabeça todo dia aí, né? Para buscar soluções. Cada empresa é uma solução diferente, né? O que eu vejo hoje, né, negócios da Evitar, né, eu acho assim, negócio que exija muito estoque, cujo produto seja supérfluo, cuja compra possa ser adiada, né? Então, produtos com essas características, o produto em si pode ser bom, né? Só que nesse momento agora da economia, você vai ver muita empresa com essa característica tendo um lucro, o lucro na forma de estoque, né? Aí você não tem liquidez, né? Então, esse seria a característica hoje a evitar, né? Então, negócios que possam trabalhar com pouco estoque, né? Produtos que não precisam de muito crédito de banco, que os juros continuam altos, mas a tendência agora até vai ser baixar, mas baixar de muito alto para alto, quer dizer, continua sendo alto, né? Então, assim, a gente tem que buscar negócios que estejam mais, assim... o meu ponto-chave, quer dizer, eu analiso vários aspectos, mas com a minha formação de base, né? Sou economista, né? E meu mestrado é em administração com marketing e finanças, né? Para mim, o que no final das contas eu busco um negócio com várias características, nunca posso perder de vista, assim,
é o bottom line. Para mim, a última linha do DRE, que é o que eu quero saber, se depois de tudo isso aí, né, sobrou dinheiro e foi uma rentabilidade atraente. No fundo, eu tenho que fazer um negócio que seja bom para todo mundo e que no final ainda sobre, né, e se torne um bom negócio. Acho que é nisso que eu passei os últimos 25 anos, né, procurando identificar. Tá? Foi assim com a rede de farmácias, quando a gente montou 700 farmácias em 5 anos, nos anos 90, a gente veio para resolver um problema que eles tinham na época, né? Não sabiam como resolver, estava no plano real, não sabiam mais ganhar dinheiro vendendo remédio, né? Eles ganhavam dinheiro na verdade tabela, era uma questão financeira. Quando entrou o plano real, né? R$1, $1, né? Não sabiam mais ganhar dinheiro. Cheguei para eles assim, na época eu tinha 20 e poucos anos, assim, cheguei numa reunião, só esperou para começar, esperava que chegasse o famoso professor, o mestre Daniel Bernard, era um moleque, eu lá de 20 e poucos anos, né? Achava que eu era o assistente de mim mesmo, assim, na época, né? Daí eu sei que, daí me falaram que era o problema, daí eu cheguei assim para eles e falei, já pensaram em fazer franquia de conversão semi-exclusiva? Daí quando eu falei isso, né, assim, eles pararam a reunião, convocaram 25 pessoas numa sala, na hora, para tudo que você está fazendo, vem aqui, né? Daí eu expliquei o que era isso, daí, apareceu um cara aqui que colocou o ovo de Colombo em pé, né? Daí, assim, seguindo essa estratégia, né, a empresa se tornou a quarto maior grupo de venda de medicamentos do Brasil, começando do zero, não tinha nenhuma, começou com nenhuma farmácia, né? Então, veja, o que é a importância de uma estratégia, né? Você está com uma estratégia bem concebida, né? A estratégia permite que você consiga os recursos que você quiser, né? Uma ideia que seja boa para todo mundo. Então é isso que a gente faz, ó. Quer dizer, basicamente é assim que a gente está com 8% do mercado brasileiro de franquias aí, né, atendidos nesse período. Muito legal o seu trabalho, Daniel. Queria que você deixasse teus contatos, e-mail, site, para o pessoal que está aqui ao vivo e para o pessoal que vai assistir depois, poder entrar em contato, né, evoluir, aprofundar essa ideia das franquias. Assim, eu tenho 2 sites, né? E eu vou deixar ele aqui no chat, então, para vocês quiserem acessar, né? Enfim, quiserem assistir. Eu tenho o site netplugconsultoria.com.br e eu também tenho o site franquianaweb.com.br. Então, compartilhei agora aqui no chat do grupo, né? O Netplug Consultoria ele é institucional e o Franquia na Web é só sobre franquia mesmo, né? A gente divulga muito. Daniel, me passa, por gentileza, seu e-mail também. Meu e-mail? Tá. Daniel, olha aqui, ó. O material que eu tenho aqui que estava separado aqui para entrar em contato com vocês, ó. Netplug. Esse aí é nosso folder aí. Nosso folder já rodou aqui, né? Eu peguei na ABF e falei assim, ó, vamos fazer uma parceria, ser fornecedor da Netplug, vamos fazer negócio. Eu não sabia que era a sua empresa. Eu já estava com o material de vocês aqui essa semana no meu caderno para conversar, até porque vocês são de Curitiba, né? Eu sou de Londrina, aqui no Paraná. Legal ter alguém próximo aí pra gente trabalhar. Com certeza, vamos conversar na sequência aí, né? E vamos estreitar aí, com certeza. Meu e-mail daniel@netplugconsultoria.com.br, já passei ali no chat também. Então. Nesse folder que você tem aí é o e-mail geral, tá? Que é o netplug@onda.com.br, mas já disponibilizei o meu direto aqui. Eu vi, legal. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Né? Eu acho que foi bem... agregou bastante informação, deu uma pegada geral do assunto, né? Para gente que não sabia. Eu aprendi ao longo desse ano bastante coisa e é um projeto bem inspirador e que abre um leque de opções e acho que é aplicável para muitos setores. Muita gente não sabe que o seu trabalho, sua empresa pode servir como modelo de expansão e eu recomendo, né, porque é aquela história do barquinho, você trabalhar em rede, trabalhar com mais pessoas, no mesmo foco, é o caminho, né, para a gente chegar a um grande sonho, que o pessoal da Endeavor sempre fala, e aqui internamente a gente fala também que é o sonho grande da expansão e junto um projeto de franquia bem legal. Queria agradecer também a Laís Fonseca, que vocês estão vendo o nome dela aqui do ladinho, ela que me cedeu o login e senha
do Zoom para poder fazer essa transmissão. E eu vou disponibilizar esse vídeo por e-mail, na plataforma, e aí para os demais poderem ver também. Tá certo? Agradeço a presença de todo mundo. Ficarem até aqui, né? Deu 1h30, era para 1 hora, e é bom que o papo, então, rendeu, e tem gente aí com perguntas ainda. Então, isso foi bem positivo e gratificante para a gente. Tá certo aí, pessoal? É isso aí. Pessoal, o assunto é interessante, né? Quem tiver interesse em ver mais, a gente está sempre com nossos contatos ligados. Se você tem um negócio que é franqueável, você ganha uma sorte grande, porque só existem hoje 26 mil redes de franquia no Brasil, no mundo, desculpe. Tem franquias em 42 países e o Brasil é um dos países que mais tem franquia. Existem consultores de franquia no Brasil que fazem trabalhos fora do Brasil, que é o nosso caso, né? A gente estamos aí, né? Então, assim, esse conhecimento, ele não é um conhecimento evidente, né? É um conhecimento difícil, né? Para você fazer esse tipo de trabalho. Mas aí, por sorte, né? Temos, não só eu, mas tem outras empresas também. Eu sou mentor da Endeavor desde 2012, né? E estamos aí para apoiar, né? E, sobretudo, divulgar o máximo possível conhecimento sobre franquias para as pessoas, né? Sensacional, parabéns e obrigado aí, viu, Fabiano, por ter convocado o Daniel, foi muito bom. Legal, obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, boa noite a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Legal, um abraço a todos, então. Tchau, tchau, tchau.